Olá alunos, olá alunas, olá futuros militares do Exército Brasileiro. Com vocês aqui hoje, começando o nosso curso de História aqui do Prepara Militar. Eu, me apresentando aqui, professor Menezes, irei tentar guiá-los nesse caminho árduo, porém, com estudo, com dedicação, facilmente superado aí por vocês. Minha tarefa aqui é um pouco difícil, porém satisfatória. Irei tentar realizar aqui, através de algumas aulas, uma espécie de revisão, uma espécie de último suspiro para aqueles que estão buscando, aqueles que estão querendo ingressar na carreira militar, seja a partir da Escola de Sargento das Armas, seja a partir da ESA, seja a partir da SpaceX. Para tanto, o que eu me propus a fazer com vocês? Peguei o edital da SpaceX e a partir desse edital da SpaceX eu vou guiar as minhas aulas. Vocês vão perceber que em alguns momentos o candidato que vai fazer somente ESA, ele pode ficar em posição de descansar, ele pode ficar tranquilo, parado, sem precisar se preocupar. Já o candidato SpaceX, tudo aquilo que eu vou falar aqui é de interesse máximo dos senhores, ok? Lembrando, o candidato que vai fazer a prova da ESA, quando eu falo que ele pode ficar em posição de descansar, não quer dizer que ele tem que abandonar o estudo. Estudo, senhores, conhecimento é igual dinheiro, nunca é o bastante. Sempre que a gente puder alcançar mais, quanto melhor. Agora, sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa aula de hoje. O assunto, na realidade, dois assuntos do edital da SpaceX que eu peguei para vocês, e já antecipo aqui que esse conteúdo não cai na prova da ESA, é o conteúdo chamado Sociedade Feudal, século V ao século XVI e Renascimento Comercial e Urbano. Conteúdos extremamente relacionados um com o outro. Para tanto, preparei para vocês aqui uma primeira questão da SpaceX 2007. Vamos a ela. A mobilidade social era rara. Quem nascia servo, continuava servo, para sempre, trabalhando nas terras do Senhor. Olha que beleza, hein? Quem nascia nobre, morria nobre, sempre lutando pela defesa e ampliação de suas propriedades. Ou seja, é um período que não adianta o curso prepara, não. Você nasceu servo, não importa que curso você faça, vou fazer um supletivo, vou estudar, vou fazer um curso de inglês. Não, meu irmão. Tu nasceu servo, tu vai morrer servo. Nasceu nobre, vai morrer nobre. De que sociedade essa relação está buscando aqui? As relações descritas acima, eram típicas de qual tipo de sociedade? Essa era a pergunta. Óbvio. Dentro do contexto do conteúdo que nós estamos trabalhando aqui agora, a resposta fica fácil. Mas vamos analisar um pouquinho melhor essa sociedade feudal. Primeiro, o feudalismo é um conjunto de ações, conjunto de significados, tanto no seu aspecto político, no seu aspecto econômico, no seu aspecto cultural, envolvidos ali no final do Império Romano, a aproximadamente o século XV. Todo esse período que a gente chama de Idade Média tem dentro dele uma organização social chamada de feudalismo. Esse feudalismo tem várias características que o candidato da prova, o candidato que vai fazer a prova da SpaceX, tem que saber. Vamos lá, algumas dessas características. Primeiro, de onde surgiu essa sociedade feudal? Surgiu do fim do Império Romano. Ou seja, o Império Romano, a grande unidade territorial até o século V, por vários motivos, que não é cobrado de você na prova, ele acaba ruindo, ele acaba se desgastando. Surge daí, então, um processo de ruralização da sociedade. Ou seja, o grande Império Romano é invadido, obviamente, os bárbaros que estão invadindo o Império Romano vão buscar invadir as grandes cidades. Essas grandes cidades sofrem um processo de êxodo, sofrem um processo de êxodo rural. As pessoas começam a sair dessa cidade, fruto do caos que começa a ocorrer das invasões bárbaras, em direção ao campo, em direção ao processo que a gente chama de ruralização. Beleza? Chegando nesse campo, você imagina, se boa parte da população que morava na cidade está fugindo para o campo,
Qual que vai ser a economia por trás desse processo? Progressivamente, ao longo dos séculos, nós vamos ter aí uma economia de uma agricultura de subsistência, com feudos, ou seja, o que é um feudo? É aquela unidade territorial, entre aspas, muitas aspas, fazendas, em que nós vamos desenvolver a vida nessa Idade Média, a vida nesse período chamado de feudalismo. Essas unidades, esses feudos, são autossuficientes, ou seja, tudo aquele que produz, no quesito agricultura, ele produz para a sua própria vivência, para a sua própria subsistência, ok? Além disso, não existe comércio. Peraí, professor, se não existe comércio, não existe o signo máximo do comércio, que é o quê? Que é o dinheiro, que é a condição monetária, portanto é uma economia amonetária. E se vai basear através de relações de servidão. Como assim relações de servidão? Tem a ver um pouco com a questão da política. Nós temos aí a descentralização do poder. Antes, o Império Romano era um amplo território dominado ali por um poder central. Com a invasão bárbara e com a desagregação do Império Romano, nós temos aí uma pulverização desses poderes. Cada feudo terá a sua autoridade máxima, chamado senhor feudal, e dentro desse feudo, níveis hierárquicos de relações. A família do senhor feudal um pouco mais próxima dele, evidentemente, e na base dessa relação social nós temos os servos, aqueles que fugiram das grandes cidades, foram para um campo e chegando no campo não tinham o que fazer. Imagina hoje em dia que estamos aqui vivendo no Brasil e de repente somos invadidos. As grandes cidades serão invadidas. Nós, para sobrevivermos, iremos fugir para os campos. Eu, particularmente, não tenho porcaria nenhuma no campo. Não tenho nenhuma terra, não tenho lugar nenhum para me esconder. Eu vou ter que me submeter a uma relação de servidão com alguém, talvez você que esteja me vendo aí agora, que tenha uma terra, que tenha onde viver, onde produzir o mínimo para sobreviver. Essa relação vai ser uma relação de servidão entre o senhor feudal, o dono da terra, e o servo, aquele que trabalha para o senhor feudal, ok? No entanto, não existe somente um dono de terra, existem vários senhores feudais. Para usar um termo no linguajar militar, alguns senhores feudais mais antigos do que outros, ou seja, mais importantes, numa comparação entre senhores feudais, digamos que um tem mais terra, tem mais poder do que o outro. Não que o outro não seja importante, mas há também uma comparação entre senhores feudais. E nessa relação entre senhores feudais, nós temos aí uma relação de sucerania e vassalagem. Presta atenção aí nesse termo, por favor. Vassalagem. Você, aluno, tem a mania ou o vício de entender vassalagem como um conceito pejorativo, como um conceito ruim. Nesse caso aqui, o vassalo não é uma coisa ruim dentro desse contexto. Ser vassalo é ser, nesse caso, um senhor feudal de menor importância, que numa hierarquia de senhores feudais, ele está, digamos, um degrau abaixo. Ok? Nós temos vários senhores feudais, alguns que são suceranos de outros senhores feudais que são vassalos. Beleza? E como é que dá essa amizade aí? Como é que dá esse ritual de um ser, digamos, o melhor amigo do outro? Através dos rituais de homenagem, em que um senhor feudal de menor importância, o vassalo, jura obediência, jura fidelidade a esse senhor feudal mais importante. Esse senhor feudal que eu estou chamando aqui de senhor feudal mais antigo. Ok? Tudo bem até aqui? Cultura. Culturalmente, diferente, muito diferente dos nossos tempos atuais, o período feudal ele é caracterizado por um extremo teocentrismo. Se você dividir essa palavra aí, você vai ter teo, acabei cortando em cima do ó, tudo bem. Teo como Deus e centrismo é a ideia de centro, ou seja, Deus no centro das preocupações. A vida feudal é uma vida extremamente religiosa, mística, voltada para as questões religiosas. Ah, mas e a vida aqui na Terra? Cara, a vida aqui na Terra pouco importa. Para eles, o que importava eram suas boas obras aqui na Terra, pois a vida mesmo importante era a vida após a morte. Ok?
Ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Por fim, a sociedade feudal, como eu falei, era uma sociedade extremamente estratificada. Ou seja, havia uma hierarquia social e uma hierarquia sem mobilidade. Como eu falei anteriormente, eu vou estudar, vou fazer um cursinho de inglês, vou fazer intercâmbio. Não existia isso, não. Se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. A única certeza que você tinha da vida era essa. O seu local de nascimento nessa hierarquia determinava o seu destino. Não adianta. Tem exceções, tem fulano ali que fez isso, fulano fez aquilo. Um camponês que conseguiu ascender a ser cavaleiro, a ser um nobre, são exceções que fogem do que a prova te cobra. A regra é uma sociedade estratificada sem mobilidade social. Tudo bem até aqui? Beleza, vamos passar aqui para frente então. Se a gente voltar então na questão, dá para adivinhar, dá para entender qual é a resposta. As relações descritas acima eram típicas da sociedade feudal, ok? Uma sociedade em que não havia mobilidade social. Tudo bem até aqui? Beleza? Talvez você consiga também responder essa questão com isso que eu já te expliquei. A sociedade feudal pode ser caracterizada como uma sociedade, vamos lá, de castas, estamental. Leia a primeira expressão de cada item. De castas, estamental, de classes, estamental de novo, ou comunista primitiva. Lembra que eu falei a expressão estamental? Então, vou marcar aqui essa estamental aqui e essa estamental aqui. Por enquanto, nós estamos entre a letra B e a C. Deixa eu avançar aqui para vocês verem uma sociedade estamental. Tem um longo texto aí do lado de vocês, de um bispo de Laon, que fala da casa de Deus está dividida. Essa casa de Deus ela é uma só, ela é única, mas ela está dividida em três. Três grupos, é uma justificativa religiosa, a religião interferindo diretamente nessa organização da sociedade feudal, que aí você tem três grandes níveis nessa sociedade. Os que oram, os que batalham e os que guerreiam, os que trabalham por final. Os que batalham ou guerreiam, é o mesmo significado, e no final aqui os que trabalham. Vamos traduzir isso aí? Essa sociedade feudal ela é dividida, portanto, em três estamentos, basicamente. Os que oram seriam aqueles chamados membros do clero. Os que batalham, os que guerreiam, são os nobres. Perceba que minha letra é péssima, mas já fui avaliado, já fiz a prova. E os que trabalham, ou seja, os servos, que eu vou colocar aqui como servos, pois mais à frente tem uma questão sobre isso, mas que a gente chama de maneira geral de camponeses, ok? Uma sociedade estratificada, estamental, sem mobilidade social, ou seja, esse camarada que está aqui, ele quer ascender socialmente. Eu vou fazer um cursinho de nobre. Como ser nobre em 10 passos? Não tem como, ok? Não é possível fazer isso. Voltando à questão, a sociedade feudal pode ser caracterizada como uma sociedade. Estamos, lembrando, entre a letra B e a letra D. Estamental, ok, show de bola. Com grupos sociais bem definidos. Perceba que as duas têm também grupos sociais bem definidos. Como o clero e a nobreza e os escravos, fala a letra AB. E a letra D, como o clero, a nobreza e os camponeses, em regime de servidão, presos à terra. Vem aqui e marca a letra D, ok? Por que não a B, professor? Porque aqui está falando de escravos. Escravidão, no contexto do feudalismo, é diferente de servidão. No começo da Idade Média, no começo da formação do feudalismo, podemos até ter tido um resquício da escravidão do Império Romano. Mas se te perguntarem características da sociedade feudal, é uma sociedade com regime de servidão, com servos, camponeses presos à terra. O servo não é uma propriedade, ele não é uma coisa que pode ser vendida como escravo foi, né? Ok? Então, sociedade feudal, sociedade com servos, em regime de servidão. Tranquilo?
Beleza? Uma outra também que eu acho que dá para você responder, ou não, vamos dizer, é a SPSEX 2014. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu, vamos ver? É a organização da sociedade feudal em dois grupos bem definidos, os senhores e os escravos. Eu já te falei que escravo não é a letra A. B, são os ideais de honra e fidelidade, isso existe, oriundos da sociedade islâmica, negativo. A sociedade islâmica não vai contribuir para a formação dessa sociedade feudal. A sociedade germânica, os povos germânicos, que são chamados de bárbaros de maneira geral, sim, contribuíram, mas islâmicos não. Letra C, então aqui a sociedade islâmica está errada. Letra C, é a obrigação anual de corvéia e o pagamento da talha e banalidades, como obrigações de servos aos senhores feudais. Já te falei isso? Lembra disso? Você acha que o servo, quando foi para o campo, ele vai viver na fazenda do senhor feudal, no feudo, tranquilamente, sem nenhuma obrigação? É claro que não. Ele vai ter obrigações. É disso que nós estamos falando nessa questão, ok? Só antes de avançar aqui o slide, olha a letra D. É o dinamismo econômico. Economia dinâmica? Falei que não tinha nem economia direito, uma economia de subsistência. É uma economia amonetária, sem dinheiro, voltada para o comércio entre feudos vizinhos, quando muito pequenas trocas ali, mas muito raramente, e ao final do período feudal. Então não é a letra D. Dinamismo econômico? Não é. E a letra E são as relações escravocratas de produção. Pô, a letra A e a letra E, quando fala escravo, já corta em relação ao feudalismo. Por que nós vamos ficar com a letra C? Só avançando aqui, você tem que lembrar também, a prova da SPSEX adora esse tipo de questão sobre obrigações e impostos que os servos devem pagar ao senhor feudal. São vários. Você tem aí, para a SPSEX, você tem uma bibliografia de 5 livros. De maneira geral, esses 5 livros principalmente trabalham a corvéia, a talha e a banalidade. Pelo menos esses 3 você tem que lembrar. Se você tiver facilidade de lembrar todos, quanto melhor. Corvéia é o trabalho que o servo faz nas terras do senhor feudal. Mas como assim? Não é tudo dele? Não é tudo do senhor feudal? Sim. Mas há um pequeno trecho de terra, chamado manso servil, que é destinado à produção do servo. O servo produz para ele mesmo. Agora, a imensa maioria da terra, essa sim, é do senhor feudal. E quem vai produzir o alimento para ele se alimentar, alimentar a sua família? O próprio senhor feudal? A sogra dele? Seria até uma ideia interessante? Não. Quem vai produzir nas terras do senhor feudal é o camponês, pagando, por exemplo, esse imposto chamado corvéia. Uma semana de 7 dias, você tira um dia, que é o dia do senhor, os outros 6 dias, de 3 a 4 dias, o servo tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal, para produzir alimentos para o senhor feudal. Ok? Corvéia. Trabalhos, em termos de dias, 3 a 4 dias na semana, nas terras do senhor feudal. Talha. Talha, porcentagem, em torno de 50%, que o servo, na sua produção particular, tinha que passar para o senhor feudal. Ou seja, o servo já trabalha quase a semana inteira nas terras do senhor feudal. Aquilo que ele consegue produzir em suas terras, ele tem que ir lá pegar essa produção e passar cerca de metade dessa produção para o senhor feudal. É uma espécie de imposto de renda do período feudal. Você trabalha, pega um pedaço dessa renda e entrega, no caso aqui não é renda, no caso aqui é produto, né, gêneros alimentícios, e entrega para o senhor feudal. Ok? Um outro interessante também são o imposto chamado banalidades, que o servo também paga uma taxa, uma porcentagem da sua produção para usar ferramentas. Porque o servo chegou no campo com a mão na frente e outra atrás. Quer usar uma enxada, quer usar um arado, quer usar um moinho para moer um determinado grão. Tudo isso que o servo utilizava para a sua produção, ele tinha que pagar para o senhor feudal, que lhe dava a estrutura, né, os meios de produção para produzir o seu próprio alimento. Isso vai ser de graça? Não, ele paga para usar. E outros tantos impostos aqui, né, alguns até bem interessantes, esse primas de núpcios aí
É bem interessante, né? O senhor feudal, ele meio que o servo, quando se casava, a lua de mel da serva, vamos chamar assim, ela não era com o servo camponês, e sim com o próprio senhor feudal. Era um imposto bem estranho, né? Imagina isso hoje em dia, né? Bem esquisito. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão. Portanto, como eu havia falado, a letra C é a resposta dessa questão de 2014. Obrigação anual de Corvéia, o pagamento da talha e banalidades como obrigações de servos aos senhores feudais. Ok? Opa, estou voltando, desculpa. Falta de prática nessa mesa. Tecnologia de ponta. Eu mal tenho um computador de 2012. Então a gente apanha um pouquinho no começo aqui. E aí, deixei esse vídeo aqui, esse slide para vocês, para aquele momento que você pode parar o vídeo se quiser, fixar essas imagens aqui para você, sobre a diferença entre a Alta Idade Média, que vai do século V até aproximadamente o século X, e a Baixa Idade Média, do século X até o século XV. Basicamente, o que define a diferença de uma para outra? A partir do século X, nós temos aqui o fim das invasões bárbaras. Isso vai possibilitar para essa sociedade feudal uma mudança. O aluno pode pensar, assim, o candidato pode pensar, então o feudalismo vai se desenvolver, vai produzir mais. A partir do momento que o feudalismo produzir mais, ele deixa de ser feudalismo. Porque a característica do feudalismo é feudos autossuficientes, economia amonetária, pouca movimentação de mercadoria. A partir do momento que você começa a produzir mais, e isso vai ser possível com o fim das invasões bárbaras, a paz reina na Europa e a produção começa a aumentar, você vai ter algo que aparentemente seria o desenvolvimento do feudalismo, quando na realidade nós temos o começo do fim do feudalismo. À medida que o feudalismo vai perdendo as suas características, vai surgindo aí, que eu marquei de vermelho para vocês, o renascimento comercial e urbano. Aquilo que lá no passado determinou a fuga das pessoas das grandes cidades para o campo, não existe mais. Ou seja, as invasões bárbaras, os últimos grupos que invadiram a Europa, principalmente os árabes, não estão mais invadindo. A Europa deixa de ser o centro de invasões. Portanto, a paz volta a reinar nas cidades. Se a paz volta a reinar nas cidades, aquilo que me expulsou das cidades não existe mais. Progressivamente, as pessoas começam a voltar para a cidade. Ao voltar para a cidade, progressivamente nós temos o renascimento comercial e urbano. Ok? Vamos ver uma questão sobre isso. Gigantesca questão. SpaceX 2009. Na Europa feudal, começa a ocorrer o ressurgimento e o crescimento das cidades, com a dinamização do comércio. Assinale a alternativa em que todos os fatos citados são causas, marque isso aí, corretas desse renascimento comercial e urbano. Ou seja, o que gerou o renascimento comercial e urbano? O que fez com que a Europa perdesse progressivamente as suas características feudais para reaparecer o comércio, para reaparecer as cidades? Pô, não estou lembrado nada disso, professor. Vamos tentar te facilitar aqui. Nesse efeito gráfico, talvez não tenha ficado muito simpático para vocês, mas eu acho que facilita. Olha aqui, com o fim das invasões bárbaras, como eu falei, nós temos o retorno de uma estabilidade social. Nós temos, inclusive, o crescimento demográfico. Quanto mais paz, quanto mais prosperidade, mais o crescimento demográfico. Ou seja, pessoas estão nascendo e a paz retorna às cidades. Com isso, nós temos também esse crescimento demográfico, nós temos a possibilidade de melhoramentos na produção. Ou seja, como eu não tenho mais a preocupação em somente sobreviver, eu começo a pensar em viver. Eu começo a pensar em melhorar aquilo que eu faço. Então, se eu tenho como trabalho uma produção agrícola, eu começo a pensar maneiras de produzir mais e produzir melhor. Isso é chamado de revolução verde. Melhoramentos técnicos
Coisas bobas do tipo aquela charrua, ou seja, aquele aparelho que furava a terra, que fazia sulcos na terra para eu depositar ali a semente, antes era feito de madeira. Agora eu estou fazendo essa charrua, esse arado, de ferro. Qual que é a diferença? Primeiro que eu consigo sulcar, fazer buracos mais profundos na terra. Ou seja, a minha semente ela vai ser depositada em locais mais profundos da terra, permitindo ali um contato maior com os nutrientes. Isso vai gerar uma produção muito melhor. Uma bobagem, que vai representar um crescimento muito grande, além de outros fatores, ok? Com o fim das invasões também, esses nobres, cuja missão é guerrear, já não tem muito mais o que fazer. E aí ele começa a exportar, digamos assim, os seus combates. Se eu não tenho mais de quem me defender, eu vou levar à guerra alguém. E esses nobres, se unindo à Igreja Católica, começam a criar as chamadas cruzadas. Um objetivo aparentemente militar, mas que tinha uma função religiosa também, que era libertar a Terra Santa, hoje em dia chamada Jerusalém, do domínio dos mouros, do domínio dos infiéis, segundo a visão da Igreja Católica. Só que à medida que eu vou fazendo todo esse ciclo aqui, que está sendo destacado, à medida que eu vou crescendo a produção, que eu vou percebendo um crescimento da estabilidade social, da paz nas cidades, eu vou também, como eu falei, ressurgindo as cidades, ressurgindo o comércio. As pessoas voltam. Tinha um ditado na época do período feudal, que era: o ar da cidade inspira liberdade. Você prefere viver como servo, pagando impostos 1000, ou arriscar a vida no comércio? Muitos vão arriscar a vida no comércio. Vão criar as pequenas cidades que vão chamar de burgos. Daí o surgimento de uma expressão clássica na história, a chamada burguesia. Burguesia, que significa os comerciantes moradores dos burgos, passam a ser chamados de burgueses. Não é nada a ver com a música do Seu Jorge, da burguesinha, que vai no cabeleireiro, tem dinheiro, tem essa... Não, nada disso. É um comerciante ainda pé no chão ainda, um comerciante de pequenos produtos, de artesanato, nada muito grandioso, ok? Vamos para a questão. Vamos ver se a gente consegue, com essas rápidas e rasteiras informações, responder a questão. Letra A. Causas do renascimento comercial. Sucessão de invasões vinques e muçulmanas que levaram a população a refugiar nas cidades. Espera aí, refugiar nas cidades não seria o contrário? Eu estava falando o contrário aqui, não é isso aqui. Fim das invasões de povos nômades, espera aí, como magiares e normandos. Magiares, povos nômades, o que é isso? Diminuição da população europeia, muito pelo contrário, a população europeia está crescendo. E, se ainda você tivesse dúvidas, devido à epidemia como a peste negra. Peste negra, só puxar aqui para vocês, nós vamos falar a peste negra no século XIV. Aqui, a gente fala de renascimento comercial a partir do século X. A peste negra não é responsável pelo crescimento, pelo renascimento urbano e comercial. Então não é a letra B. Crescimento da população europeia, show de bola. Expansão do cultivo agrícola causado pelas melhorias introduzidas como o arado e a enxada de ferro, show de bola. Reabertura do comércio mediterrâneo provocado pelas cruzadas. As cruzadas, além do componente religioso, tinha um componente militar muito forte, e esse desenrolar das cruzadas permitiu a expulsão desses povos invasores ao longo das suas várias e várias cruzadas, no século X, século XI, século XII. Pouco a pouco as cruzadas foram empurrando os invasores para fora da Europa. Resposta, portanto, letra C. Ok? Tá uma bagunça esse slide, rabisquei ele todo, mas a resposta é a letra C. Deixa eu me apressar aqui para dar tempo de falar com vocês mais uma questão. Os últimos anos do século X foram marcados na Europa Ocidental pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortandade por epidemias. Tais fatos geraram estabilidade e crescimento demográfico. A partir do século XI, o continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como renascimento comercial.
Com relação ao exposto, é correto afirmar sobre renascimento comercial, SpaceX 2015. Letra A. O iluminismo gerou uma mentalidade... Pera. Iluminismo, nós estamos falando aqui de século XVIII. Sem chance, ok? O restabelecimento de rotas comerciais concernia... Pera aí. Eles mal sabiam da existência de outros continentes. Rotas comerciais concernia. Negativo. Avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Exatamente. A partir do momento que você investe em tecnologia da época, você aumenta a sua produção. Aumentando sua produção, o que você vai fazer? Vai queimar? Vai decorar a parede da sua casa com milho, com trigo? Não, você começa a pegar aquele excedente, aquilo que está sobrando, e começa a vender. Começa a levar para as feiras, começa a levar para locais de venda desses produtos e, consequentemente, você tem um aumento desse comércio, pouco a pouco. Ok? Esse renascimento, para finalizar aqui, esse renascimento comercial urbano, que até se inicia no século X, ele poderia ter um caminho bem diferente. A gente poderia ter uma história europeia, e por que não do Brasil, bem diferente, se no século XIV não tivéssemos tido a peste negra. A peste negra assola a Europa. 1/3 da população europeia morre. E aí nós vamos ter uma crise agrária, nós vamos ter uma crise demográfica, nós vamos ter uma crise monetária e nós vamos ter uma crise religiosa. Como solucionar essa crise? Uma das possíveis maneiras de solucionar é buscar as respostas fora da Europa, na chamada expansão marítima. Ok? Tudo bem até aqui? Continuando aqui o nosso curso de História aqui no Prepara Militar, visando principalmente, como eu sempre falo, conhecimento nunca é demais, mas visando principalmente o concurso da ESA e o concurso da SpaceX. Seguindo aquele roteiro do edital da SpaceX, nós temos hoje aqui agora com vocês os Estados Nacionais Europeus, o absolutismo e o mercantilismo, renascimento cultural e reformas religiosas. Professor, esse edital, esse conteúdo do edital da SpaceX cai na ESA? Não. O pessoal da ESA pode relaxar a posição, pode ficar em posição de descansar. Agora, o pessoal da SpaceX tem que ficar em posição de sentido aí para esse conteúdo, ok? Vamos lá, sem mais delongas, em direção ao conhecimento, sem cadência, marcha. Vamos lá. Os Estados Nacionais Europeus, o absolutismo e o mercantilismo. Vou tentar trabalhar esses 3 assuntos extremamente conectados para vocês aqui agora. Começando, como sempre, com a questão da SpaceX 2018. Vamos lá. Durante a Idade Moderna, perceba que nós já não estamos falando de Idade Média, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais, em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Dentre os argumentos usados para se justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto, deixa eu marcar aqui para vocês, o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. A pergunta é o seguinte: quem falou isso? Quem das 5 opções disse que o poder absoluto era uma condição necessária para a manutenção da paz e do progresso? Resposta teoricamente fácil, muitos de vocês já devem até ter respondido aí mentalmente, mas exige um percurso maior. Primeiro, talvez o candidato, o aluno de maneira geral, tem dificuldade muitas vezes de entender história, pois não entende muitas questões da história como um processo simultâneo. A partir de agora, nessa aula principalmente, na aula anterior eu falei de renascimento comercial e urbano, mas a partir de agora eu vou falar de formação dos Estados Nacionais, mercantilismo, humanismo, que vai gerar o renascimento, e reforma religiosa. Além disso, na outra aula eu vou falar de expansão marítima europeia
grandes navegações essa que vai gerar a construção do sistema colonial. Ah, um detalhe, a formação dos Estados Nacionais que vai gerar o absolutismo. A grande dificuldade que o aluno tem é entender que todo esse processo, tirando aqui o iluminismo, ele se dá basicamente ao mesmo tempo. É uma série de mudanças em várias esferas da vida, na política, na esfera social, na esfera econômica, na esfera cultural, na esfera religiosa, que a Europa está passando. Por isso que a gente chama de Idade Moderna. É um novo momento da história da humanidade, entendendo a história da humanidade como história europeia, em que várias situações estão ocorrendo e ocorrendo ao mesmo tempo. Há uma diferença aí, tudo isso aqui, de, sei lá, 2 séculos, 3 séculos no máximo. Ou seja, em 200, 300 anos, tudo isso aqui está ocorrendo. Em alguns momentos, ocorrendo ao mesmo tempo. Nós temos aí o renascimento cultural, científico, ao mesmo tempo da reforma religiosa. E ao mesmo tempo da expansão marítima. Expansão marítima que tem característica do mercantilismo. E os estados nacionais estão se formando. Alguns estados virando estados absolutistas. A grande dificuldade que o candidato tem é entender que esse processo se dá ao mesmo tempo. Então, nessa aula e na aula seguinte, eu vou falar de vários processos históricos que estão ocorrendo na Europa, mas que estão ocorrendo simultaneamente. Eles não ocorrem um após o outro. Um termina e vem um outro e começa. Não, eles estão ocorrendo ao mesmo tempo. O primeiro deles aqui que eu vou tratar com vocês é a formação dos Estados Nacionais. Essa formação de Estados Nacionais ela ocorre da união, até de certa maneira improvável, entre a nobreza, que está em queda na Europa. Lembra do feudalismo? A nobreza, com o fim das invasões bárbaras, ela começa a perder espaço, os seus servos, os seus camponeses começam a voltar para a cidade. Já é uma situação ruim. Para piorar de vez, vem a peste negra e consome grande parte dos camponeses. Aqueles que sobreviveram serão explorados ao extremo pelos senhores feudais. Obviamente, explorados ao extremo, vão realizar as chamadas revoltas camponesas. Muitos servos vão reagir à exploração eliminando os seus senhores feudais, nas chamadas jacqueries, ou simplesmente revoltas camponesas. É a caça aos senhores feudais. Essa nobreza feudal está em queda. Para não perder de vez os seus privilégios, para não perder de vez o seu status, vamos dizer assim, ela se une a um grupo que começa a surgir, que é a burguesia. Essa sim vê na unificação dos feudos em um grande feudo, que na realidade não vai ser um feudo, vai ser um país, ela sim vê nessa unificação das diferenças uma oportunidade de melhoria. Por quê? Ela vai ver que quanto mais os feudos se unificarem no chamado Estado Nacional, mais as suas condições comerciais vão melhorar, unificando pesos, aumentando a segurança nas estradas, ok? Além disso, falta a essa burguesia um prestígio político. O econômico ela está crescendo, mas falta ainda um prestígio político, falta um prestígio social, e ela vai buscar na união com a nobreza. As necessidades da nobreza em queda, mais as aspirações da burguesia em alta, esses interesses vão se unir e vão formar os estados nacionais. É na aliança desses dois grupos que começa a surgir os estados europeus. Alguns primeiro, como por exemplo Portugal, vai se unificar primeiro do que os demais, depois Espanha, depois a Inglaterra, depois a França, enfim, a ordem cronológica não importa, a não ser por um detalhe, importa você saber que é Portugal. Daqui a pouco eu vou falar por quê, ok? Nessa formação, dessa unificação de territórios que vai formar os estados, os países, nós temos aí algumas características. Por exemplo, nós temos aí a centralização administrativa, ok? Centralização administrativa quer dizer o quê? Não existe mais vários feudos
com vários senhores feudais tomando conta dos seus respectivos feudos. Existe um baita senhor feudal, que a gente vai começar a chamar de rei, e ele sim administra um baita território, que a gente não vai chamar mais de feudo. O território cresceu, pô. Agora é um estado, é um país, é um grande território. Além disso, com a unificação é necessário uma proteção maior, é necessário um exército nacional. Esse exército nacional só será possível porque nós temos a possibilidade de uma cobrança de impostos em nível nacional. Lembra aqueles impostos que os servos pagavam para os senhores feudais? A vida melhorou? Eles não vão mais pagar impostos? Não. Agora eles vão pagar impostos em nível nacional, para a manutenção desse Estado nacional. Além disso, há também a aplicação de leis em caráter nacional. Claro, estamos longe ainda de falar de uma constituição, de um legislativo, mas é o primeiro passo que se dá em direção à formação de uma lei nacional, de um código de leis nacionais, que a gente chama de Constituição, ok? Detalhe importante, é preciso que você entenda, para fazer sua prova, que essa organização política chamada Estado Nacional é o último suspiro de uma nobreza que vinha caindo, que vinha em decadência. Além disso, essa nobreza, ela não quer abrir mão do seu poder, mas ela acaba recuando um pouco do seu prestígio, abrindo mão de alguns direitos, de alguns favores, para se manter na sua posição social. É o que a gente chama na história e até em sociologia de status quo. Ela quer manter o seu status social, mesmo perdendo alguns privilégios. Ela quer ficar juntinho ali daquela camada que não trabalha, que não pega todo dia na enxada para trabalhar, mas ainda assim ela vai ter que perder um pouco do seu poder. Tudo bem, nobreza, você perder um pouco do seu poder? Sim. Desde que eu fique ali gravitando em torno do rei, usufruindo dos seus benefícios, ótimo. E isso vai durar até a Revolução Francesa, senhores. Nós vamos estar falando daqui a pouco, mais para frente, alguns vídeos e algumas aulas de Revolução Francesa, e eu vou falar da divisão da estrutura social na França. Bem parecido com isso aqui. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, ou seja, uma nobreza que se apega ali na roupa do rei, nas barbas do rei, para não perder seus privilégios políticos, ok? Beleza? Porém, há uma diferença. Se antes a igreja justificava a divisão da sociedade em uns que oram, uns que trabalham, uns que guerreiam, agora nós temos um poder central, um baita poder acima de todos. Como justificar a necessidade desse poder, em alguns casos absoluto, o absolutismo? Vão surgir alguns teóricos que vão buscar explicar a necessidade da existência de um rei. Ou seja, vivemos em um território que tem um rei com poderes sobrenaturais até. E não é exagero falar de sobrenatural. Como justificar que um rei tem poderes tamanhos? Como? Alguns vão adotar o direito divino dos reis. Ou seja, o rei existe porque ele é um representante direto de Deus na Terra. Deus, para botar ordem, para botar alguém administrando a sua criação, essa é a explicação, criou ali alguns seres. Esses caras são os magistrados, aqueles que vão governar em seu nome, os representantes diretos de Deus na Terra. É como se Deus tocasse esses caras, a dedada real, e falasse assim: vai, tu é meu representante, você vai governar. E óbvio, se ele é o representante de Deus, muitos vão acreditar que esses reis, inclusive, têm poderes sobrenaturais. O toque régio, o toque que salva doenças, que cura problemas. Você está com algum problema na pele, está com alguma escrófula, alguma doença, visite o rei.
O rei é o representante de Deus na terra. Só dele te tocar, você vai melhorar. Ok? Essa é a teoria do direito divino dos reis. Existe um poder central, pois, entre aspas, Deus quis que algumas pessoas representassem a sua criação aqui na terra. Daí a existência de reis. Outros não. Outros falam, não tem nada a ver com religião. Existe, na verdade, uma ideia de contrato. Como assim? Sem um poder central, reina o caos. Reina a bagunça. Deixa eu apagar aqui. Reina a confusão. Sem um poder central, o ser humano ele tende a ser mau. Ele tende a querer mais do que o outro. Ou na definição de desse camaradinho aqui, chamado Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem, se não tem ninguém controlando, se não tem ninguém fiscalizando, se não tem um policial ali aplicando uma multa, a tendência é que ele queira se dar melhor do que o outro. Para isso, a necessidade de um poder central. Para que esse poder central? Para organizar os seres humanos aqui. Caso contrário, o caos iria ser, digamos, reinante aqui na Terra. Ok? Vamos lá. Vamos para a questão. Aqui, não sei se você lembra, eu marquei aqui. Definia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Ou seja, onde não há ordem, não há paz e não há progresso. Onde o caos impera, não há organização, não há futuro. Quem disse isso? Quem é o responsável pelo tal pensamento? Vemos aqui Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que na sua obra Leviatã, diz que o homem é o lobo do próprio homem. O homem vive no estado de natureza, ou seja, um estado não social, numa guerra de todos contra todos. Como resolver essa guerra de todos contra todos? Criando a sociedade civil, criando o Estado. Criando a figura de um poder central que esteja acima de todos esses outros. Pois só assim o homem conseguirá viver em paz e progredir, e ter sucesso, e ter progresso. Ok? Professor, por que não pode ser Kant? Kant é um dos autores do Iluminismo. Alemão, autor do final do século XVIII do Iluminismo. Locke, ele está ali na transição da Revolução Inglesa, um dos autores ali da Bill of Rights, da Revolução Inglesa, da Revolução Gloriosa, e é considerado como muito um dos pais do liberalismo político, do Iluminismo. Esse aqui também, o D'Alembert, também é um autor relacionado ao Iluminismo, autor aí da enciclopédia, junto com Diderot. Já que o Bossuet é o único que, junto com o Hobbes, poderia te levar a uma dúvida. Esse Bossuet aqui, desculpa se meu francês não é muito bom, na realidade ele é inexistente. Bossuet aqui, ele fala da teoria do direito divino dos reis. Enquanto o Hobbes fala do contrato social, Bossuet fala da teoria do direito divino dos reis. Ok? Então a resposta aí, letra A, Thomas Hobbes. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Talvez com essa explicação você consiga responder essa próxima pergunta da SpaceX. Acabei não colocando o ano aqui. Tudo bem, é da SpaceX. Confia na técnica. Na Europa, a justificativa para o poder soberano dos reis propiciou o aparecimento de inúmeras obras literárias que se dividiram, em duas grandes correntes: a teoria do direito divino e a teoria do contrato social. Acabei de falar isso com vocês. A teoria do direito divino dos reis afirmava o quê? Olha o nome, gente, olha o nome. Se você chegou na prova, não sabe nada. Teoria do direito divino dos reis. Ou seja, os reis têm um direito, e esse direito é divino, ou seja, é de origem em Deus. Olha para cima, eu estou olhando aqui para cima, procurando a origem do direito divino. Beleza? Vamos ler, vamos ver se só com isso dá. Acho que dá, hein? Letra A. O chefe do governo atuava apenas como senhor feudal.
Tem a ver com o que eu estou falando aqui? Claro que não. Ser chefe de Estado dependia exclusivamente do parlamento. Que parlamento, cara? Está longe ainda de ter uma proposta, digamos, democrática ainda de governo aqui. Letra C. Os súditos não deveriam obediência ao rei? Ué, que súdito é esse? É uma contradição dos termos. Se é súdito, ele deve obediência. E aí a teoria fala que o súdito não deve? Estranho. O imperador era apenas o chefe do poder executivo. Ah é? E você votava nele? Você pegava o seu título de eleitor, ia lá, votava no imperador para ele ser o presidente ou o chefe do executivo? Claro que não. Isso é reduzir demais e muito democrático para ela. Agora olha isso aqui. Quem era contra o rei era contra Deus. Lembra? Segundo Carta de São Paulo aos Romanos. Isso é bíblico. Deus tem os seus representantes na terra. E esses representantes são como Deus na terra. Ir contra um desses representantes é ir contra o próprio Deus. Beleza? Então, no caso aqui, o rei, ele tem o direito divino de governar. Letra E. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Deixa eu respirar. Vamos lá. Mudando um pouco de assunto, passando aí dos Estados nacionais europeus, pulando um pouquinho para mercantilismo. Espera aí, professor. Direto assim, mercantilismo, não vai ter nenhuma aulinha rápida, um bizuzinho aí para eu aprender. Vamos ler a primeira questão, depois eu passo o bizu. Você já vai aprendendo na linguagem militar também. Bizu na linguagem militar, se você não sabe e quer seguir a carreira militar, bizu é o bizu. Bizu é a dica, né? Aquela informação extremamente importante para você seguir em frente. Vamos lá, SpaceX aí também. Leia atentamente os itens abaixo. Detalhe, SpaceX adora esse tipo de questão, que elenca ali para vocês vários itens. Aqui no caso nós temos 5 itens, 5 afirmativas, e depois pergunta qual é a certa. É uma questão grande em um item só. E aí você se enrola, não fazendo o curso aqui com a gente. Vamos lá. Formação de companhias de comércio como a Companhia das Índias Ocidentais. Tá. 2. Prioridade máxima às políticas de povoamento das colônias para o fortalecimento das trocas comerciais com a metrópole. Beleza. Obtenção de metais por meio da exploração colonial. Show de bola. Incentiva a produção manufatureira nas colônias. Beleza. 5. Estocagem de lingote de ouro e prata. Ele te deu várias características, várias afirmativas, algumas até erradas. Assinale a única alternativa em que todos os itens listam características, marca isso aí, características do mercantilismo espanhol, também chamado de bulionismo. Lembra disso? Características do mercantilismo, especificamente o espanhol, e por que não dizer o português também? Vamos fazer você lembrar um pouquinho. Mercantilismo nada mais é um nome que é dado à nova organização econômica europeia após o feudalismo. O feudalismo ficou no passado. As relações econômicas do feudalismo, as suas características ficaram no passado. O mundo moderno, ele ingressa numa nova ordem econômica, que pelas suas características os historiadores chamam de mercantilismo. Na realidade, o primeiro cara a dar esse nome mercantilismo é o cara chamado Adam Smith. Lá no século XVIII, Adam Smith vai estudar a história da economia e vai chamar esse período aí de mercantilismo. Vamos lá. Características do mercantilismo. Primeiro, ampla intervenção do Estado na economia. As grandes potências da época, principalmente Portugal e Espanha, vão ter em seus reis amplos interventores na economia. É o governo que controla a economia. Aquele negócio de Adam Smith lá no século XVIII, de mão invisível, o mercado controla a oferta e procura, negativo. Quem controla a economia é o Estado. Quais características principais? Metalismo. A ideia de acumulação de ouro e prata como garantia do futuro da nação. Quer ser forte?
Quer ser uma potência? Guarde num pedacinho lá no seu castelo ouro e prata, que aí sim você será uma grande nação. Essa era a ideia do período, principalmente para algumas nações como Portugal e Espanha. Ok? Também chamado de bulionismo, essa prática de acumular metais preciosos, sem investir esses metais na economia. Incentivo ao colonialismo. Quer ser uma nação forte? Quer ser uma nação próspera? Tenha colônias, explore outras regiões. Essa era a ideia. Balança comercial favorável. Quer ser uma nação forte? Quer ser um estado poderoso? Tenha sua balança comercial sempre favorável. Ou seja, exporte mais e importe menos. Venda muito e compre pouco de fora, que aí você terá uma balança comercial favorável. Para isso, você precisa ter um protecionismo alfandegário. Aumente as taxas de importação. Eleve o preço dos produtos que vêm de fora, para que as pessoas comprem o produto de dentro do seu país. Mesmo que para isso você tenha que investir em uma guerra ou outra de vez em quando. Essas são as características principais, uma receita de como se tornar um Estado-nação poderoso nos séculos XIV, mas principalmente no século XV e XVI, seguidos à risca por Portugal e Espanha. Ok? Voltando na questão, nós estamos procurando o mercantilismo, características do mercantilismo espanhol. Olha só, como eu já li a questão, não vou lê-la novamente aqui, mas olha esse item 3, obtenção de metais por meio da exploração colonial, e olha esse item 5, estocagem de lingotes de ouro e prata. E aí? Interessante essa resposta? 3 e 5. Letra E, ok? Show de bola até aqui? Tranquilo? Então nós temos aí, só fazendo esse resumo aqui, tudo que eu já falei até agora, o Estado Nacional se organizando, pegando ali tributos da nobreza, pegando ali o apoio da burguesia. Claro, economicamente o Estado Nacional vai se basear no mercantilismo, mercantilismo que tem vários objetivos e vários meios para se conquistar esses objetivos, ok? Beleza? É um resumo aqui de tudo que eu venho falando aqui, só para você fazer uma espécie de pausa, dar um pause aí no seu vídeo, respirar, ler esse resumo e seguir à frente. Por quê? Porque à frente o que nós temos aqui é uma questão sobre renascimento. Estou corrido porque o tempo é necessário, gente. Lembrando, é uma revisão, é uma busca por último suspiro antes das provas que se aproximam aí, algumas já em agosto, outras em setembro. Vamos lá, SpaceX. A partir do século... professor, estou pegando a aula aqui no meio do caminho, por que não tem nenhuma questão da ESA sobre renascimento? Por que não cai na ESA? Simples assim. A partir do século XI, a Europa Ocidental foi palco de uma série de mudanças. Crescimento da população, avanço técnico, aumento da produtividade agrícola, intensificação do comércio entre Ocidente e Oriente e ascensão da burguesia. Mercadores, armadores, banqueiros, etc. Todas essas mudanças inspiraram uma nova visão do mundo, da arte e do conhecimento, impulsionando assim um movimento de grande renovação cultural, único na história do Ocidente, o Renascimento. Ou seja, um homem, olha essa imagem aqui, um homem antes vivia com a sua cabeça baixa, olhando para a terra, capinando o dia inteiro, trabalhando ali. O seu campo de visão era a terra. A partir do momento que ele vai para as cidades e começa a levantar a cabeça, ele começa a ver um horizonte à sua frente. Ele não mais se prende à terra, ele começa a pensar para além do seu campo de visão. E isso vai influenciar, entre outras coisas, no seu aspecto cultural. Óbvio, cada cultura ela reflete um pouco da sua estrutura ali vivida. Nós temos a cultura brasileira, que é um reflexo do nosso modo de vida, da nossa política, da nossa economia, que é incomparável com a cultura chinesa. Aqui, o ser humano está mudando a sua perspectiva de vida. E ao mudar a sua perspectiva de vida, outros setores, outras esferas da sua vida também irão mudar, como, por exemplo, a esfera cultural, a esfera científica.
E aí faz uma pergunta sobre renascimento. São características do renascimento. Vamos lá. Vamos passar aqui para a gente entender um pouco mais. Renascimento, como eu falei, esse movimento cultural, essas mudanças ocorridas em diversos anos, fruto da mudança da própria perspectiva do homem em relação à sua vida. Renascimento significa renascer, ou seja, um homem que está aqui na Idade Moderna, fruto de uma perspectiva cada vez mais humanista, cada vez mais preocupada consigo, o homem, e não com as questões divinas, ele começa a buscar valores, ele quer fazer renascer valores. E qual o exemplo que ele vai seguir? Ele vai buscar, aqui no passado da Idade Média, uma valorização do homem. A Idade Média não valorizava o homem, valorizava a vida após a morte. Era extremamente pessimista em relação à vida do homem. Não, ele vai esquecer esse passado, inclusive vai chamar esse passado de Idade das Trevas, e vai buscar lá na Antiguidade Clássica os seus ideais. Fazendo o quê? Fazendo renascer esses valores. O renascimento desses valores. Ok? O que os autores renascentistas exaltam, admitem e rejeitam? Eles rejeitam tudo aquilo ligado à vida feudal. Um excesso de teocentrismo, um excesso de religião, um excesso de pessimismo. Mas eles admitem certa religiosidade, eles creem no Evangelho, eles acreditam na presença de Deus. Eles não são ateus, eles não são destruidores da Igreja Católica. Eles admitem, mas eles exaltam a vida humana, o hedonismo, o prazer pela vida terrestre, ok? A vida aqui na Terra, os valores mundanos, é isso que eles valorizam. A vida após a morte pode até ser interessante, mas nós vamos viver essa vida aqui esperando lá na frente? Não, vamos valorizar o que está aqui, ok? Portanto, são características do renascimento. Antropocentrismo, ou seja, o antropos, o homem no centro das preocupações, sim. Misticismo, não. Hedonismo, ou seja, o prazer pelas coisas mundanas, o prazer pelas coisas da terra, sim. Antropocentrismo, sim. Então nós temos aqui resposta letra B, ok? O renascimento cultural ocorreu na Europa Ocidental durante os séculos 14, 15, 16, o 300, o 400 e o 500, as expressões que eles usam, teve repercussão em vários campos da atividade humana. Na literatura, também esqueci de colocar a data aqui, mas é uma questão um pouco mais antiga. Na literatura destacaram-se Petrarca, Erasmo e Thomas More, que escreveram respectivamente. Ferrou, aluno. E agora? Tu não gosta de literatura, você virava a cara para só professor de literatura, achava que aquilo não tinha valor nenhum. E agora? Nós temos que saber um pouquinho de literatura, nós temos que saber minimamente alguns autores. Eu sei todos eles aqui, eu sei todas essas obras? Não, nem eu sei, nem eu li todas essas obras. Mas algumas de caráter universal a gente tem que saber. Por exemplo, preparei para vocês, é aquele momento que você vai dar uma pausa e vai ler com atenção. Eu sei que eu não vou ler para vocês todas essas obras, uma série de obras aqui relacionadas especificamente à Itália, ao Renascimento italiano. Aqui alguns autores, alguns você deve até conhecer, e aqui embaixo, aqui, esse quadro aqui embaixo, autores de várias outras nacionalidades. Alguns deles você tem que conhecer, alguns deles você tem que lembrar, ok? Obra de arte, professor, precisa lembrar quem fez obra de arte? Provavelmente não, sabe por quê? Porque a prova da SPSEC não traz imagem. Ela vai pedir para analisar de quem é a obra de arte sem indicar a imagem? Podemos nos surpreender com uma imagem na prova? Acho difícil. Analisando de 2000 até 2019 as provas, nós tivemos uma imagem, que é do Barrete Frígio, da Revolução Francesa, e que não interferia em nada na resposta. Então, sugiro que pelo menos no campo da literatura vocês tenham mínimas noções desses autores aqui. Buscando responder para vocês, Petrarca. Eu, por exemplo, nunca li nada de Petrarca. Poderia aqui ficar em dúvida em qual, mas eu sei que o Otelo, por exemplo, é de Shakespeare. Eu sei que Decameron é de um autor chamado Boccaccio, ok?
Agora, Erasmo de Roterdã, eu sei que é uma obra chamada Elogio da Loucura. E Thomas More, eu sei que ele é autor de uma obra chamada Utopia. Então, letra D. Algumas outras aqui, O Príncipe, Maquiavel. Vamos ver aqui outra. Ricardo III, Shakespeare. Dom Quixote, pelo amor de Deus, pelo menos Dom Quixote tem que saber. Quem é? Miguel de Cervantes. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos pular que eu já estou ultrapassando o meu tempo aqui bastante. Ainda sobre Renascimento, você não pode esquecer da invenção de Gutenberg, a imprensa de tipos móveis, fundamental para que os livros deixassem de ser produzidos através de monges copistas que pegavam e copiavam um por um e passassem a ter uma produção mais rápida. Claro, é a tataravó da impressora, mas já é um instrumento, uma técnica que aumenta a produção e a circulação do conhecimento. A invenção de Gutenberg é a imprensa de tipos móveis. Além disso, nesse momento também nós temos um grande embate entre geocentrismo e heliocentrismo. A igreja defendendo o geocentrismo, ou seja, a Terra como centro do universo. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é natural que a Terra seja o centro desse universo. Já outros pesquisadores, Nicolau Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, vão começar a defender o heliocentrismo. Hélio aqui no caso não é seu tio Hélio aí não. Hélio, o Sol como centro do universo. Inclusive hoje estava lendo uma reportagem que não é exatamente o centro, ele é um pouquinho fora do centro, né, da massa do universo. Então, heliocentrismo versus geocentrismo. E além disso, os grandes empresários que vão investir na produção do Renascimento, os mecenas, que fazem um mecenato, que vão pegar dinheiro e vão investir nos artistas, maioria burgueses. Mas existem alguns casos, por exemplo, teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo. Quem vai investir nessa obra de arte? Vai ser um Papa. Ou seja, em alguns casos, a igreja também vai funcionar como mecena. Mas na maioria dos casos, nós temos aí os burgueses investindo. Ok? Para finalizar mesmo agora, a Reforma Protestante. Finalizando esse assunto. A Reforma Protestante foi um movimento ocorrido no século XVI, que causou uma grande ruptura no mundo cristão e deu origem a novas doutrinas. Óbvio, o mundo está mudando. A percepção que o homem tem em relação à igreja também está mudando. Mudando porque eles querem acabar com a igreja? Não, eles querem reformar a igreja. Querem mudar aquela estrutura milenar que era a igreja católica. Não são contra a igreja católica, só querem adaptações ao mundo moderno. Ok? Então essa formação das burguesias nacionais, das monarquias nacionais, o crescimento da burguesia, esse crescimento desse movimento humanista, vai enfraquecer o poder da Igreja Católica e vai permitir o surgimento de movimentos reformadores. Ok? Movimentos que buscam reformar, alterar pequenos pontos da Igreja Católica. Vamos ver aqui. Dentre os fatores que levaram a esse movimento, qual o movimento? Um movimento de reforma. Está ou estão o apoio da Igreja Católica à prática de usura e ao lucro. Ainda que ela praticasse, ela não apoiava isso. Para ela, usura e lucro é vender o tempo, e o tempo pertence a Deus. Críticas de alguns membros da igreja a práticas promovidas pela instituição, como a venda de indulgências. Opa, essa aqui está ficando boa. Venda de indulgência é quando você paga o perdão. Eu cometi um pecado, eu vou lá, me confesso e eu tenho um perdão. Mas para isso eu tenho que pagar com alguma terra, um gado, 3 galinhas, um saco de farinha, alguma coisa para ter o perdão. Reação à decisão da igreja de restabelecer e organizar a Inquisição. Não, isso vai ocorrer após os movimentos protestantes, na chamada Contra-Reforma. Valorização do racionalismo e do cientificismo, além dos ideais iluministas. Está fora, o iluminismo é um momento posterior. Estímulo à leitura livre, a leitura e a livre interpretação da Bíblia, promovida pelo Vaticano. Não, a igreja não estimulava isso. Uma das reformas tem a ver inclusive com isso, a reforma luterana, que traduz a Bíblia para o alemão para que o povo tivesse acesso direto à Bíblia. Portanto,
Um dos motivos da reforma protestante é a crítica de alguns membros da igreja, por exemplo, o próprio Lutero, Martinho Lutero, digamos o pioneiro desse movimento reformador, um dos mais importantes, pelo menos o mais citado, a venda de indulgências. Ok? Tudo bem até aqui, senhores? Peço desculpa aí pelo acelerado, que são vários conteúdos que a gente tem que dar uma celeridade para tentar perfazer, para tentar percorrer todos eles. Ok? Olá, alunos, olá, candidatos, mais uma aula aqui de História no curso Prepara Militar, prepara você, futuro militar do Exército Brasileiro, seja entrando pela ESA, seja entrando pela SpaceX. Ah, professor, essa aula caiu aqui no meu colo, eu não quero nada disso. Cara, conhecimento nunca é demais. Senta aí, nos acompanha e busque aí entender um pouco mais da história. Claro, visando aqui, evidentemente, os concursos da SpaceX e da ESA. Agora sim, professor, eu vou fazer ESA, eu tenho que me preocupar com essa aula? Sim. Tanto você que vai fazer ESA, quanto você que vai fazer SpaceX, essa temática, a primeira dela aqui, a expansão marítima europeia, ela costuma cair na prova. É o primeiro ponto do edital da ESA. Claro que a ESA vai conduzir essa expansão marítima europeia para a colonização portuguesa na América, ou seja, para o Brasil colônia. O nosso aqui, nós vamos passar pelo Brasil colônia, evidentemente, não agora, mas o nosso objetivo aqui é a expansão marítima europeia de maneira geral, e isso é cobrado para o aluno da ESA, do candidato da ESA, mas também a montagem do sistema colonial, a montagem da colonização na América, que eu vou sintetizar aqui de sistema colonial, evidenciando principalmente os dois que mais caem: a formação da América Espanhola e a formação da América Inglesa. Ok? Vamos lá? Direção, conhecimento, sem cadência. Bora lá. ESA 2011. Viu? Falei que caía na ESA. Sobre expansão marítima europeia. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de... Está te perguntando qual cidade ou quais cidades europeias monopolizavam o lucrativo comércio das especiarias, que vinham da onde? Vinham da Índia, principalmente. As especiarias do Oriente. Saíam da Índia, perceba, minha Índia é um mapa extremamente fiel à realidade, chegavam no continente europeu a partir dessas cidades, e no continente europeu era dividido em outros locais, era espalhado esses materiais. A questão é, quais cidades faziam esse contato inicial com o Oriente? Perceba aqui que eu estou marcando umas cidades e um território aqui bem parecido, né? O mapa está perfeito com o território conhecido nosso atualmente, um país atual. Mas vamos lá. Vamos primeiro entender o porquê dessa expansão marítima. Só para eu perguntar por que ocorreu, quais são os fatores que levaram à expansão marítima europeia, você tem vários, mas tem que pensar principalmente a partir da crise do século XIV. Lá na primeira aula desse curso, nós falamos sobre a crise do século XIV, principalmente a peste negra, e como superá-la, como buscar oportunidades em meio à crise. Várias possibilidades, e todas elas indicavam um caminho: buscar fora da Europa a solução. Mediante a crise econômica, doenças, guerras, diminuição da população, era preciso buscar a solução desses problemas fora da Europa. Além disso, nós temos nesse momento a inibição do comércio, entre outros motivos, pelo esgotamento das minas de ouro e prata na Europa. Ok? Beleza. Quem, de certa maneira, já fazia esse comércio a longa distância? Quem buscava esses materiais fora da Europa, traziam para a Europa? Esse comércio a longa distância, e longa distância aqui entendendo o mar Mediterrâneo, gente, longa distância na época era o mar Mediterrâneo, né? Aquele pequeno lago ali, aquele grande território que divide a Europa e a África. Esse mar Mediterrâneo, o comércio que circulava em torno dele, era controlado pelos burgueses das cidades italianas e os árabes. Ou seja,
burgueses das cidades italianas, lembra disso, aqui tá o mas tá errado, cidades italianas, buscavam o produto lá no Oriente Próximo, junto aos árabes, traziam esse produto para a Europa e vendiam esse produto na Europa. Junto com esses produtos trouxeram também, inclusive, a peste negra, diga-se de passagem, trouxeram os ratos esses que tinham pulgas essas que transmitiam a bactéria da peste bubônica, ok? Beleza. Os portugueses já até, de certa maneira, comercializavam os produtos que vinham do Oriente. Já tinham o costume de vender em seu território os produtos que vinham do Oriente. Mas, a partir da presença de mercadores italianos, ou seja, o português tinha sempre um intermediador ali no contato, na venda desse produto. E se você é um comerciante, você que está me vendo agora, sabe que quanto mais você corta intermediadores, mais barato fica seu produto final, mais lucro você tem. Se eu estou aqui agora e vou sair daqui e quero fazer um bolo de banana, se eu for descer e comprar aqui no supermercado banana prata, sei lá, tá quanto o quilo da banana prata? R$8 o quilo? R$7 o quilo? Tá caro. Mas por quê? Eu estou comprando de um intermediador, de um supermercado. Talvez se eu for lá na central de abastecimento da minha cidade, talvez eu compre mais barato. Talvez se eu for lá no começo, lá no fazendeiro, lá no cara que planta a banana, talvez eu compre mais barato ainda. Ou seja, se você quer vender um produto, no caso aqui as especiarias do Oriente, que tinham grande venda na Europa, quanto mais você atingir a origem desse produto, mais barato o produto vai ficar para você, comerciante, e mais lucro você vai ter na venda. Ok? Guarda essa imagem aí. Para ampliar essa participação, portanto, esses comerciantes europeus, e aí principalmente os portugueses, que serão os grandes pioneiros aí nesse processo, vão procurar o quê? Fugir desse intermediário italiano. Buscar atingir o Oriente, as Índias, esses produtos que vinham de lá, cortando o contato com os italianos. Mas como fazer isso se o mar Mediterrâneo estava ocupado? Ah, vamos de avião, simples, né? Século XIV, século XV, a gente vai de avião, de balão, sei lá, de ônibus, de trem? Não, claro que não. Era preciso ir com as embarcações, com os navios da época, né? Com as caravelas, as naus da época. Como fazer isso? Pelo mar Mediterrâneo não dava. A solução, portanto, vai ser viajar pelo Oceano Atlântico. O oceano até então desconhecido, o oceano cheio de mistérios, um oceano que se acreditava finito, ou seja, você navegava em direção a oeste e de repente os navios sumiam, porque caíam num horizonte sem fim, né? Caíam num abismo, ou eram devorados por monstros marinhos. Havia toda uma crença em relação ao Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso. Ok? Obviamente, essa expansão, essa busca por atingir o Oriente, atingir outras regiões, buscar superar a crise, buscando produtos e soluções fora da Europa, além do seu componente econômico, a gente não pode esquecer dos objetivos religiosos. Expandir a fé católica, que no século XVI vai entrar em crise. As chamadas reformas protestantes vão contestar a Igreja Católica, e uma das saídas da Igreja Católica é incentivar a expansão marítima e com ela obter novos fiéis. Se o meu, entre aspas, mercado de fiéis na Europa está em decadência, eu vou buscar os fiéis fora da Europa. Nós estamos aqui como grandes fiéis, né? Como os grandes produtores, como grande como grande receptáculo dessas, digamos, busca por novas fontes de fiéis. Brasil, por exemplo, e a colonização portuguesa aqui. Beleza? Com essas informações eu acho que eu ajudei a responder essa questão. E a próxima: quais cidades europeias até o século XV lucravam porque monopolizavam o comércio com as especiarias? Lembra que eu falei que as cidades italianas comercializavam esses produtos? E aí você tem que buscar nas alternativas aqui
quais duas cidades italianas? Professor, não sei. Cara, aí é geografia na veia. Tem que lembrar que Gênova e Veneza são cidades italianas. Ver o futebol aí, ver campeonato italiano, entender a origem dos times, sei lá. Mas tem que entender. Tem que saber que Londres é na Inglaterra, que Paris é na França, que Berlim é na Alemanha, que Lisboa é em Portugal, Madrid é na Espanha. E aí você vai eliminando as alternativas. Se lembrar, obviamente, que Gênova e Veneza são cidades italianas, quanto melhor. Ok? Eu acho que também é importante você entender, entre outros fatores da expansão marítima, essa perguntinha aqui da SpaceX. Vamos primeiro na pergunta, depois a gente lê as alternativas. Assinale a única alternativa em que todas as afirmações justificam o pioneirismo português no processo das grandes navegações. Várias questões da SpaceX cobrem isso aqui de você. Você tem que elencar, você tem que colocar aí, mentalmente quais fatores garantiram a Portugal o pioneirismo nas expansões, na expansão marítima ou nas grandes navegações. Então você tem que ler cada um deles aqui e verificar se isso está correto ou não em relação ao pioneirismo português. Era um Estado politicamente centralizado e estável? Não sei. Possuía o melhor e mais equipado exército europeu durante os séculos XV e XVI? Será? Estava em uma posição geográfica favorável entre o Atlântico e o Mar Mediterrâneo? Contava com o apoio de uma burguesia mercantil favorável ao projeto da navegação para o Oriente? E, por fim, possuía contatos com comerciantes árabes e indianos realizados durante as cruzadas por nobres portugueses? E aí? Qual é a resposta para isso? Vamos lá? Vamos elencar aqui alguns fatores do chamado pioneirismo português. Primeiro, você tem que saber que Portugal foi o primeiro Estado nacional centralizado. Centralizado principalmente a partir dessa dinastia de Avis. Grandes empreendedores, grandes comerciantes, grandes navegadores que vão buscar, uma vez instalados no poder central de Portugal, imprimir esse objetivo para todo o país. Vão condensar suas forças, vão centralizar suas forças para essas grandes navegações, buscando cada vez mais galgar o universo conhecido, né, o mundo conhecido, e buscando, por que não, objetivos e condições econômicas favoráveis. Mesmo porque Portugal tem essa burguesia mercantil sólida que já comercializa produtos vindo do Oriente, ainda que com intermediários italianos. Ok? Essa dinastia de Avis, ela é fundamental, pois ela vai criar, como eu falei, vai criar vantagens, vai criar favorecimentos à realização dessas grandes navegações, dessas grandes viagens. Beleza? Além disso, geografia na veia, Portugal já é geograficamente uma região favorável à grande navegação. Ela está de frente para o Oceano Atlântico. Abaixo dela, o Mar Mediterrâneo. E o encontro dos dois. Automaticamente essa região cresceu, né? As pessoas que ali vivem crescem em contato com o oceano. Vivem do comércio, ali, daquela navegação de cabotagem, litorânea. Já tem uma certa experiência. E essa experiência vai ser impulsionada, vai ser incentivada por essa dinastia de Avis. Ok? Beleza. Não sei qual livro, não sei qual obra, inclusive coloca, uma das referências aí da SpaceX, coloca a Portugal como a orelha da Europa. Aquele pedacinho da Europa ali, aquele pedacinho ali no canto esquerdo do mapa europeu, de frente para o Oceano Atlântico, como se estivesse já vendo terra à vista, né? Um pouco depois do Oceano Atlântico. Outra coisa também importante é que essa experiência de várias e várias gerações com a navegação vai favorecer o conhecimento de técnicas náuticas, a chamada Escola de Sagres.
Escola de Sábios não é um cursinho preparatório que o cara vai lá, faz matrícula, entra, leva seu barquinho e tem técnicos de navegação, módulo 1. Não, não é isso. Escola de Sábios é o encontro de grandes navegadores trocando experiências, trocando informações, trocando técnicas e cada um aprendendo com o outro. O conhecimento compartilhado e, consequentemente, impulsionado pelo esse compartilhamento. Pouco a pouco, esses conhecimentos vão cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais se aprimorando, facilitando a expansão passo a passo do território, das grandes navegações, no caso aqui, portuguesas. Ok? Cada vez mais as embarcações portuguesas, ao longo do século XV, vão galgar cada vez mais um território marítimo, vão navegar cada vez mais distantes de Portugal e para um lugar até então desconhecido, que é o continente africano. Só lembrando, vou fazer um mapa muito ruim aqui, se a Europa está aqui e o continente africano está aqui, para chegar às Índias, o mar Mediterrâneo estava dominado pelos italianos. Como Portugal, esse pedacinho de terra que está aqui, vai chegar nas Índias. Por aqui não dá, sem chance. Ele vai fazer o périplo africano. Ele vai pouco a pouco contornando o continente africano, até chegar às Índias. Essas navegações, evidentemente, senhores, são anos e anos. O primeiro aqui em 1415, Vasco da Gama, que chega aqui em Calicut, 1498. Às vezes você fala com o aluno que isso demorou de 1415, opa, acabei passando aqui, de 1415 a voltei demais, desculpa. Às vezes você fala com o aluno que de 1415 até 1498 foi o período dessa grande expansão marítima. O camarada acha que a embarcação que começou aqui foi a mesma que terminou. Claro que não. Gerações e gerações passaram ao longo desse continente africano, cada vez mais aumentando a sua área conhecida, ganhando conhecimento, ganhando território. Obviamente, cada território que ela conquistava aqui, ela dominava economicamente, entre outras coisas, reativando o comércio de escravos, ok? Mas isso fica para a próxima aula. Além disso, como eu falei, a igreja é uma das grandes interessadas nessa expansão marítima, uma vez que ela pode representar a expansão de novos fiéis. Vamos lá, vamos tentar responder então aqui. Era um Estado politicamente centralizado e estável? Beleza. Possuía o melhor e mais equipado exército europeu durante o século XV e XVI? Não necessariamente. Estava em uma posição geográfica favorável entre Atlântico e Mediterrâneo? Show de bola. Contava com o apoio de uma burguesia mercantil favorável ao projeto de navegação para o Oriente? Show de bola. Então nós temos aqui a 1, a 3 e a 4. Tem essa opção aqui embaixo? 1, 3 e 4. Letra D. Vamos lá, vamos negar essas 5 aqui. Possuía contato com os comerciantes árabes e indianos realizados durante as cruzadas por nobres portugueses? Não, negativo. Não havia esse contato direto dos portugueses com os árabes. Como eu falei, os produtos indianos que eram vendidos em Portugal eram intermediados por comerciantes italianos. Daí o interesse deles terem contato direto. Eles vão ter o contato direto, ainda não tem. Então a resposta, letra D. Show de bola? Tranquilo? Vamos passar para a próxima aqui. As grandes navegações iniciaram transformações significativas no cenário mundial. Leia atentamente os itens abaixo. Não vou ler agora, vou ler aqui embaixo. Assinale a única alternativa, em que todos os itens listam características corretas desse período, ou seja, características que garantem as grandes navegações e, consequentemente, as transformações, marque isso aí, as transformações fruto dessas grandes navegações. Ou seja, uma vez realizadas as grandes navegações,
que foi mudando com o tempo? O que foi ocorrendo com o tempo? Vou responder essa questão aqui e depois a gente analisa mais consequências dessas grandes navegações. Primeiro, o Oceano Atlântico passou a ser mais importante do que o Mar Mediterrâneo. Progressivamente, sim. O Oceano Atlântico ele vai ser progressivamente mais importante que o Mar Mediterrâneo, principalmente com a descoberta da América. Ok? 2. A peste negra com o qual os europeus se contaminaram era até então desconhecida na Europa. Beleza, correto. Mas isso não tem a ver com as grandes navegações. A peste negra não chegou à Europa a partir das grandes navegações, e sim com o comércio das cidades italianas lá com o Oriente. A peste negra é século XIV, ok? Grandes navegações, século XV, beleza? Então, a 2 aqui não. Houve a ascensão econômica das cidades italianas e o declínio das cidades banhadas pelo Mar do Norte. Só essa primeira parte aqui já nega. As cidades italianas dominavam o monopólio ali, que tinha um monopólio do comércio das especiarias do Oriente. Com a descoberta de novas rotas, elas vão perder importância. Elas vão cair em importância, ok? Então não houve ascensão, houve queda. 4. Desculpa. Os europeus ergueram vastos impérios coloniais. Muito boa. E se apropriaram da riqueza dos povos africanos, asiáticos e americanos. Show de bola. Estamos aqui como testemunhas vivas desse processo. Além disso, a propagação da fé cristã. Também somos testemunhas desse processo. Ok? 1, 4 e 5. Cadê 1, 4 e 5 aqui? 1, 4 e 5. Letra C. Ok? Beleza? Outras consequências dessa expansão marítima nós temos aí. Várias delas. Comprovação da esfericidade da Terra, embora muitos ainda hoje não acreditem nisso. Mas a Terra, a partir do navegante espanhol, foi comprovado que ela tinha um formato esférico, né? Geóide, se eu não me engano, tem um nome para isso específico. Escravidão restabelecida, principalmente com escravos retirados, né, da África. Europeização do mundo, ou seja, o que a gente chama de ocidentalização, na realidade nada mais é do que um processo de dominação da Europa no mundo, que vai ser um pouco atrapalhado pelos Estados Unidos, mas há um processo de valores europeus sendo disseminados no mundo. Afirmação econômica da burguesia, ainda sem atingir o poder político. As grandes navegações vão encher o bolso da burguesia de dinheiro, ok? Formação do pensamento metalista, aquilo que nós já falamos sobre a ideia de acumular riquezas. Obviamente, quanto mais metais preciosos chegando na Europa, nós temos a revolução dos preços, ou seja, uma grande inflação dos preços, porque o metal estava, principalmente nas colônias espanholas, ouro e prata chegaram em abundância na Europa, encheram a Europa de ouro e prata. Obviamente, os preços vão aumentar pela essa grande presença de metais preciosos na Europa. Revolução comercial, aquilo que nós estamos falando, mercantilismo é uma revolução comercial. Declínio das cidades italianas, também já falamos na resolução da questão. E emergência do Atlântico como novo eixo da economia. Agora sobre o sistema colonial. Fizemos as grandes navegações. Nesse processo de grandes navegações, principalmente Portugal e Espanha, que lideraram esse processo, descobriram novas terras. Aqui estamos nós, o fruto dessa descoberta. Porém, essas novas terras têm toda uma estrutura que é preciso estudar para entendê-la. Vamos falar aqui basicamente do sistema colonial espanhol e do sistema colonial inglês. SpaceX 2010. Leia atentamente os itens abaixo. Assinale a única alternativa em que todos os itens listam características corretas da colonização europeia na América. Antes de resolver a questão, vamos lembrar um pouquinho disso. Primeiro, a América Espanhola. A América Espanhola, ao se deparar com o continente americano e ao começar o seu processo de organização, ela tem todo um processo burocrático para organizar essa administração. Afinal de contas, quanto mais riqueza ela tirar aqui da América, melhor. Para isso ela tem toda uma estrutura organizacional, toda uma espécie de ministérios para administrar essa exploração da América. Sendo que acima dessa linha aqui nós temos
organização lá na Espanha, administração, Conselho Real Supremo das Índias, tudo isso mais, e aqui abaixo na própria América Espanhola, ok? Vamos lá, dividiu. Ela dividiu o território americano, o vasto território americano que ela tinha, em vice-reis ou vice-reinos e capitanias gerais. Aqui no caso, capitães gerais é quem detém as capitanias gerais. Vice-reis ou vice-reinos são os mais importantes, porque é dele que se retira a riqueza. É dele que tem um aspecto econômico relevante. Nós temos o vice-reino do Peru, Prata, Nova Espanha e Nova Granada. São 4 vice-reinos. Capitanias gerais são espécies de guarda-costas desses vice-reinos. São pedaços de terras organizados para meio que proteger a exploração desses vice-reinos. A capitania geral do Chile, da Venezuela, da Guatemala e de Cuba. 4 vice-reinos. Esse aqui, o vice-rei, 4 capitanias, desculpa. Os vice-reinos são mais importantes economicamente e podemos dizer que as capitanias gerais são mais importantes no seu aspecto militar, ok? Quem detém essas terras? É o rei que distribui as capitanias e os vice-reinos para os chamados vice-reis e para os chamados capitães gerais, ok? Tá, e o que eles estão extraindo dessa terra? Entendi a divisão, entendi a administração. Pega aí também um livro que você tenha, poderia ter colocado aqui, falha do professor, um mapa organizando essa divisão. E vamos aqui para a parte econômica, ou seja, não adianta nada eu organizar administrativamente se eu não tenho o que extrair. E muito pelo contrário, a Espanha vai ter muito o que extrair. Através das casas de contratação que vão organizar o comércio, esse comércio, tudo que chega da Espanha, ele chega através de um sistema de porto único. Para quê? Para evitar o contrabando, ou seja, não importa de onde saia, vai chegar na Espanha a partir do porto de Sevilha e a partir do porto de Cádiz. Ok? Para quê? Para evitar o contrabando. Vamos lá. Quais são os produtos importantes dessa exploração espanhola na América? Obviamente, mineração. Começa por aí. Tão logo chegam na América, o Hernán Cortés no México e o Pizarro no Peru vão deparar com índios que tinham adornos desses metais preciosos. Automaticamente eles vão entender que esses metais preciosos, como o ouro, são abundantes nessa região, diferente do Brasil. Quando aqui chegaram os portugueses, não viram os índios, viram com outros adornos, mas não com adornos como ouro. Na América Espanhola, o contato com o ouro foi imediato e a necessidade da exploração, a busca pelo chamado Eldorado, vai ser imediata. Ok? Principalmente utilizando mão de obra compulsória, mão de obra obrigatória, dos índios que ali viviam através do sistema chamado mita e através do sistema chamado encomienda. Olha só que interessante, a mita e a encomienda não são invenções dos espanhóis. Os impérios pré-colombianos que ali existiam já exploraram povos dominados com essa mão de obra, chamada mita e chamada encomienda. Ok? O que o governo espanhol fez foi pegar essa mão de obra, esse trabalho compulsório já existente entre os povos aqui da América, os índios da América, e trazer para o seu interesse. Por exemplo, a mita, bizuzinho aqui, você coloca mita. Mita é o que? Mineração, você pode trabalhar assim, mineração com trabalho assalariado. Então você faz aí um acrônimo, acho que é isso que chama acróstico, acrônimo, você coloca aí mita, escreve mineração, trabalho assalariado. Assalariado, senhores, entendam, um assalariado bem ridículo, um assalariado digno de fome. Ele não vai pagar ao índio valores astronômicos, não, é um salário ridículo, é só para é quase que uma compensação para fingir que está pagando alguma coisa. E a encomienda
também é um trabalho compulsório com pagamento. E qual é o pagamento? Olha que beleza para o índio. O índio vai ser retirado do seu local e vai trabalhar nas minas de ouro e de prata. E qual é o pagamento? Ele vai ser catequizado. Olha que beleza, ele vai receber a fé cristã do europeu. É tudo que o índio queria. O índio, na realidade, não sabe como ele conseguiu viver até aquele momento sem conhecer a fé cristã. Ok? Claro que eu estou sendo irônico aqui, óbvio. Além disso, não só de mineração viveu a América Espanhola, também viveu da ideia de plantations. O que são plantations? Tripé. Plantations. Toda vez que você ouvir a expressão plantation, entendam: trabalho escravo. Entendam? Trabalho escravo. Gente, minha letra já é ruim no papel. Nesse material aqui ela fica horrível. Além disso, latifúndio. E além disso, monocultura, com objetivo de exportação. Você quer resumir isso tudo? Em vez de eu falar assim, trabalho escravo, latifúndio e monocultura destinada à exportação, você resume essas três expressões em uma só: plantation. É um termo velho pra caramba, mas sempre cai na prova da SpaceX e da ESA. Além disso, nós temos as haciendas e as estâncias, que são locais de plantação desses gêneros alimentícios, desses gêneros de agricultura, que a Espanha, diferente do Brasil, que a Espanha não vai dar tanta importância assim. Por quê? Porque ela tem ricas jazidas de minérios, como o ouro e a prata. Ok? Basicamente, nessas estâncias, ela vai adotar o trabalho escravo africano. Perceba que nas minas de ouro e prata, o trabalho africano não é tão presente, sim o trabalho do indígena. Já nessas plantações, nas haciendas e nas estâncias aí com criação de gado, e as haciendas são as fazendas, vai se utilizar bastante o trabalho escravo. Ok? Além disso, nós temos também a colonização inglesa, que vai se dar em dois momentos, dois perfis bem distintos. Alguma com um interesse mais mercantil, quando os ingleses, através de suas viagens, quando ingressarem nas grandes navegações, vão ali encontrar as chamadas 13 colônias, em princípio sem muita importância econômica, a não ser as colônias do sul, que os ingleses, não a coroa inglesa, mas companhias de comércio, ou seja, empresas privadas, burgueses, vão investir na exploração das 13 colônias, atuais Estados Unidos. Todas as 13 colônias não, principalmente as colônias do sul, que eram, a partir do seu clima, a partir do seu relevo, mais interessantes para a plantação, por exemplo, de tabaco, para a plantação de algodão futuramente, ok? Baseado também na ideia de plantation. Grandes terras, latifúndio, trabalho escravo destinado à exportação. Mas, professor, e por que as colônias do norte não tiveram esse mesmo destino? Porque as colônias do norte não eram atrativas, seja a partir do seu clima mais frio, seja a partir do seu relevo. Embora estivessem lá, entre aspas, disponíveis, não havia um investimento a ser feito, porque não havia o que explorar aqui naquela região. Portanto, é comum ainda ser esse tipo de questão na prova, mas enquanto aqui nós temos uma colônia de exploração, aqui nós vamos ter uma colônia de colônia de povoamento. Ok? Povoamento de quem? De pessoas fugidas da Inglaterra. Fugida por vários motivos. Cercamentos que expulsaram os pequenos e os médios proprietários das terras, guerras religiosas do século XVII, o rei inglês perseguindo os protestantes, né? E também a guerra civil inglesa, que é tema para um outro momento aqui da história aqui do nosso curso do Prepara, ok? Então esse povoamento das colônias do norte vão se dar através da pequena propriedade, mercado interno, trabalho livre, ou seja, são sistemas bem antagônicos. Nós temos aqui nas colônias do norte, o nome não é à toa, a New England, a Nova Inglaterra, uma nova terra em que os refugiados irão buscar uma nova vida.
Já as colônias do Sul não, as colônias do Sul se aproximam mais da exploração tipicamente que se deu, por exemplo, no Brasil. Beleza? Vamos lá na questão então. O grande motivo da ida de ingleses para a América do Norte foram as perseguições religiosas e políticas. Show de bola. Beleza? Ao contrário do que ocorreu na América Espanhola, ao contrário. Na América Portuguesa e na América Portuguesa, a coroa inglesa foi a grande articuladora da colonização na América do Norte. Não, o contrário disso aí. Na América Espanhola e na América Portuguesa, foram as coroas, os reis desses países que incentivaram. Já na coroa inglesa, foi a burguesia, as chamadas companhias de comércio, empresas particulares que investiram nesse empreendimento de colonizar terras. Ok? Então, a 2 não é. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas não com uma atitude sistemática e coerente da coroa. Eram, na maioria das vezes, os corsários e os poucos indivíduos que atuavam. Verdadeiro, e eu te convido para ver a próxima aula, que aí eu vou falar um pouco mais dessa presença francesa, mas esse item está correto. A mita era um sistema de divisão de produção agrícola negativo. Mita tem a ver com mita, mineração, trabalho assalariado. Então, mineração indígena, trabalho assalariado. Para você ficar mais fácil você lembrar aí o que é mita. Não é. Para operar seu imenso comércio mundial, os holandeses criaram grandes empresas mercantis de navegação, como a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Verdadeiro. Assim como a Inglaterra, os holandeses, digamos que privatizaram as suas grandes navegações, a sua exploração de novas terras, criando as chamadas companhias de comércio, que no século XVII, por exemplo, vão invadir o Nordeste brasileiro, criando ali durante um bom tempo, de 1630 a 1654, um Nordeste de dominação holandesa. Portanto, respostas 1, 3 e 5. Onde está aqui a 1, a 3 e a 5, letra B. Ok, senhores? Beleza? Vamos tentar responder a última aí? Meu tempo está esgotando bastante. A sociedade colonial na América Espanhola era organizada com base na exploração estabelecida pelo mercantilismo metropolitano. Nessa sociedade, os chapetones eram, dentro da sociedade espanhola, nós temos vários níveis hierárquicos. População que era dividida entre chapetones, aqueles que eram espanhóis que vinham para a América trabalhar em favor da coroa espanhola, crioulos, que eram aqueles nascidos na América, brancos, com alguns privilégios econômicos, mas nenhuma participação política, a não ser ali na Câmara dos Vereadores, chamados cabildos. Nós temos os índios, o grupo mais numeroso, explorado principalmente nas minas de ouro e prata, e nós temos os escravos, um número menor, por exemplo, em comparação ao Brasil, usado principalmente nas fazendas. A questão da SPSEC 2008 pergunta sobre os chapetones. Quem eram os chapetones? Vamos ver aqui. Espanhóis da metrópole que ocupavam altos postos militares e civis. Parece ser boa essa, né? Vamos negar as outras? Descendentes de pais e mães espanhóis nascidos na América, que possuíam grandes propriedades ou estabelecimentos comerciais. Esse item está correto, mas não é os chapetones. Isso aqui define os chamados crioulos, ok? Atenção aos crioulos, que eles que vão promover a independência da América. C. Filhos de espanhóis com indígenas que desempenhavam, em geral, as funções de capataz, artesão, administradores. Esse aqui, na hierarquia social, são chamados mestiços, ok? D. Escravos negros. Obviamente que não, já está falando que é escravo. Nativos da América do Sul, submetidos a mita e encomienda. Aqui nós temos os índios. Beleza? Então, letra A, espanhóis da metrópole que ocupavam altos cargos na América. Beleza, senhores? Espero que esteja dando para entender. O tempo é corrido porque é um conteúdo muito grande e a gente tenta passar tudo aqui para vocês da maneira mais sintética, porém objetiva, porém produtiva possível. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!